Terça para vocês. Olá, boa tarde. Agora eu sigo daqui com as notícias locais desse dia 5 de dezembro, aniversário de Taubaté. Vamos direto para lá ver como é que tá esse início de tarde? Você vê imagem ao vivo, direto da nossa câmera do Alto do Cristo. A temperatura nesse momento é de 30 graus. Ainda hoje você vai conferir uma reportagem especial sobre as peculiaridades dessa cidade tão querida por quem vive na região. Adianto para você que elas não se resumem aos memes, viu? É já já. Continue com a gente. O Band Cidade também está no ar pelo portal bandvale.com. A Prefeitura de São José dos Campos acaba de anunciar que rescindiu o contrato com a organização social que administra 3 unidades de pronto atendimento. A OS é alvo de investigações em outras cidades da região e já administrou a UPA San Marino, em Taubaté. A repórter Fernanda Belo está no Paço Municipal e ao vivo tem os detalhes. Oi, Fer, boa tarde para você. Oi, Carol, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Essa coletiva aconteceu aqui no Paço Municipal por volta das 11 horas da manhã. A Prefeitura anunciou, então, o encerramento dos contratos com essa empresa, que está sendo investigada por uma operação da Polícia Federal. Essa operação aconteceu principalmente na cidade de Sorocaba, mas mandados foram cumpridos aqui também em São José dos Campos. Durante a coletiva, o prefeito de São José disse que no mês de outubro foi feita uma auditoria e foi constatado aí tudo normal em relação ao contrato com essa empresa e essas unidades que a empresa até então administrava aqui na cidade. São 3, tá? A UPA do Campos dos Alemães, a UPA do Putim e a UPA do Alto da Ponte. A unidade procurou a Prefeitura de São José dos Campos e a partir de hoje eles dão início a um processo de transição que deve durar aproximadamente 60 dias. Tudo isso para manter aí os pagamentos dos funcionários, que são mais de 800, e também garantir o atendimento à população. Vamos ver o que o prefeito disse sobre esse assunto? Nós estamos fazendo uma intervenção administrativa, juntamente com a própria NCS, primeiro para garantir com que todos os repasses que a Prefeitura de São José dos Campos faça para a entidade sejam cumpridos com os seus contratos em São José dos Campos, ou seja, que a gente consiga garantir o pagamento dos seus funcionários, que a gente consiga fazer o pagamento dos seus fornecedores, para que a entidade possa, para que a unidade possa ter o seu atendimento. Então, hoje há um grande risco de bloqueios de contas da própria entidade e que isso faz com que pode sim trazer problemas para São José dos Campos nos seus contratos. Carol, durante a coletiva, eles também anunciaram que em até 10 dias um edital deve ser publicado para fazer aí uma nova contratação de uma nova organização para fazer a gestão destas 3 unidades. Além disso, a nossa produção tentou entrar em contato com essa empresa, com essa organização que fazia a gestão então dessas unidades aqui em São José dos Campos, mas até o momento a gente não teve uma resposta. Assim que a gente tiver, a gente, claro, atualiza e traz todas as novidades aqui para vocês. É com você. Perfeito, Fer. Obrigada pelas informações. A gente segue acompanhando, então. O que importa, é que os atendimentos à população realmente sejam mantidos, Em Cachoeira Paulista, os estudantes estão sem parte do transporte escolar desde a sexta-feira. Hoje, o serviço funciona parcialmente. A informação foi confirmada agora há pouco pela Prefeitura da cidade, que disse que o pagamento à empresa foi suspenso por conta de irregularidades no contrato. Ainda segundo a administração, a empresa, que se chama ABC Transportes Caçapava, não estaria prestando esclarecimento sobre isso. Hoje de manhã, a Prefeitura se reuniu com a Secretaria de Educação do Estado e a Controladoria Estadual, que informaram que investigam o caso. Com isso, o município afirmou que tomará as medidas pertinentes. A empresa foi procurada, mas não retornou o pedido da reportagem até o momento.
O prédio onde funcionou uma padaria no Jardim Bela Vista, na região central de São José dos Campos, foi demolido na manhã de hoje. O local, que estava abandonado, era utilizado como ponto de tráfico de drogas e abrigo para pessoas em situação de rua. Na última sexta-feira, uma operação da Polícia Civil, em conjunto com a Guarda Municipal, demoliu uma casa na Vila Machado, também apontada como ponto de venda de entorpecentes. No dia, 2 pessoas foram presas e um menor apreendido. Sobre a ação de hoje, nós pedimos um posicionamento para a Prefeitura e ainda aguardamos retorno. A polícia pediu a prisão temporária do jogador de futebol Carlinhos, acusado de matar o companheiro da ex-namorada e ter estuprado ela após o crime em Jandira no último domingo. Ele segue foragido. Segundo a investigação, ele invadiu a casa onde as vítimas estavam com uma faca e uma marreta. Carlinhos seria um reforço do Esporte Clube Taubaté para a próxima temporada e já estava treinando no Joaquinzão. Após a repercussão do caso, o Taubaté informou que suspendeu preventivamente as atividades do jogador. Rodovias estaduais da região vão ganhar um reforço na fiscalização no primeiro semestre do ano que vem. Ao todo, serão instalados 67 radares de velocidade. Devanil mora na beira da rodovia Oswaldo Cruz, em Redenção da Serra. Ele já viu vários acidentes, principalmente quando o fluxo de pessoas aumenta devido a feriados e férias. Quando está muito movimento, daí tem uns apressadinhos, né? Para ultrapassar lugar que não pode. E a gente vê algum acidentinho por aí, principalmente os motoqueiros que ultrapassaram no lugar que não pode. E não precisa de muito para flagrar irregularidades. Esse motorista sai para o acostamento, o que o Código de Trânsito só permite em caso de emergências, para dar passagem para outros motoristas que ultrapassam em local proibido. Sempre tem, sempre tem. Como a gente viaja sempre com família, né, a gente é mais cuidadoso. Entre as imprudências, a alta velocidade é um dos motivos que contribuem para que os acidentes aconteçam. O número de ocorrências aumentou neste ano em comparação com o mesmo período do ano passado. Enquanto que de janeiro a outubro de 2022 foram 118 acidentes não fatais, no mesmo período deste ano foram 158. Já os fatais subiram de 6 para 7 no mesmo período. Como é uma rodovia de pista simples, por vezes acontecem ultrapassagens de maneira inconveniente. Por vezes até em locais permitidos, mas no momento errado. E quando isso ocorre, fatalmente a gente se depara com as colisões frontais. E as colisões frontais, elas realmente tem uma consequência muito maior para as pessoas que estão nos veículos. O DR, o Departamento de Estradas de Rodagem, anunciou a instalação de 10 radares na rodovia Oswaldo Cruz. Os equipamentos devem ser implantados no primeiro semestre de 2024 para fiscalizar a rodovia, que não era monitorada desde 2020. Ela está sendo contemplada por um programa do governo, mediado e iniciado pelo Departamento de Estradas e Rodagens, através da Secretaria de Logística, onde busca fazer o que o Estado está chamando de muralha paulista. É uma forma de identificar veículos produto de ilícito, veículos que tenham envolvimento em ações criminosas e também, claro, coibir infrações de trânsito quanto à velocidade. Mas ela não é a única. O Vale do Paraíba vai ganhar no total 67 novos radares de velocidade. Entre elas, as rodovias Dr. Manuel Hipólito Rego, que terá 12 equipamentos, e a Floriano Rodrigues Pinheiro, com 8. Depois de instalados os equipamentos, ainda tem algumas outras fases que a gente precisa fazer, que é sinalizar, deixar o local sinalizado, para não ficar nada escondido. Vai ter um reforço de sinalização, marcando todos os radares, tem os estudos técnicos que a legislação exige. Então, assim, a ideia é que até no primeiro semestre de 24, todos estejam operando. Entre os motoristas, a instalação dos novos equipamentos divide opiniões. Às vezes até ele ajuda a acontecer acidente. Um para demais, o outro vem, bate, essas coisas é complicado, né? Nesses lugares que precisa mais, é bom por radar, sim. Na Licira ali, né? Tem muita gente que mora que tem que entrar nos bairros, não tem rotatório, não tem nada, né? Aí o povo obedece mais, né?
É bom sim ter a sinalização certinha. Um trabalhador morreu depois de ser atingido por um poste enquanto operava um guindaste na Via Dutra, em São José dos Campos, na tarde dessa segunda-feira. O homem estava instalando postes às margens da rodovia quando aconteceu o acidente. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um dos cabos do equipamento se rompeu e a lança do caminhão Munk se soltou. O poste acabou esmagando o trabalhador, que morreu na hora. Ele era funcionário de uma empresa terceirizada da CCR Rio SP. Por meio de nota, a concessionária que administra a rodovia lamentou o acidente, disse que está adotando as providências necessárias e apura as causas do ocorrido. E o destaque do portal bandvale.com de hoje é a suspensão da licitação aberta pela Prefeitura de Taubaté para a compra dos uniformes escolares. A determinação do Tribunal de Contas do Estado é referente ao ano letivo de 2024. Para mais detalhes, acesse o nosso portal bandvale.com. A gente faz um rápido intervalo, daqui a pouco tem a previsão do tempo no Band Cidade para você. Eu volto rapidinho, até já. O calor segue na região e a chance de temporais continua em várias cidades da nossa área de cobertura. Os detalhes da previsão do tempo estão aqui na nossa tela, olha só. Em São José dos Campos, hoje a máxima deve alcançar os 30 graus, tem chance de temporais na parte da tarde. Aparecida também com máxima de 30, chance de chuva forte, com raios na parte da tarde. Na Serra da Mantiqueira, Campos do Jordão, máxima de 23 graus e também com chance de temporais. Próxima tela, temos mais algumas cidades. Em Cruzeiro, também tem previsão de calor agora na parte da tarde, termômetro marcando aí os 30 graus, também pode chover forte por lá. Mesma situação de São Luís do Paraitinga, ou melhor, por lá a chuva deve ser uma chuva mais tranquila e a máxima deve chegar aos 29. São Sebastião, no litoral norte, também deve ter uma chuva mais calma e a máxima por lá alcança os 30 graus ao longo do dia. Agora a gente tem o destaque da previsão do tempo é Taubaté, aniversariante do dia, né? Hoje a cidade deve chegar aí aos 30 graus, a temperatura máxima. Tem chance de temporais na cidade também e nos próximos dias isso se mantém. Também fazendo calor à tarde, amanhã máxima de 31 graus, na quinta-feira o calor aumenta, né? Máxima de 34 e na sexta a máxima alcança os 32 graus. No sábado aí as temperaturas caem e também tem previsão de chuva, mas não deve ter temporal em Taubaté. Uma audiência de justificação marcada para essa tarde vai discutir a desocupação e a demolição de casas da Vila Saí, em São Sebastião. Os moradores do bairro são contra esse processo que foi autorizado pela Justiça a pedido da PGE, a Procuradoria-Geral do Estado. Ao vivo, a repórter Caroline Correia tem mais informações. Oi, Carol, boa tarde. Oi, Carol, boa tarde para você e para todos que acompanham o Band Cidade. Essa audiência está marcada para acontecer às 1h45 da tarde de forma virtual e deve contar com representantes do Ministério Público de São Paulo e também da Defensoria Pública Estadual. Além disso, a Fazenda Pública Municipal foi intimada para participar desse processo caso tenha interesse. A audiência vai discutir o futuro dos moradores da Vila Saí, o bairro que mais foi afetado durante os fortes temporais que atingiram São Sebastião no início desse ano. A audiência deve definir a situação que envolve a desocupação de moradores do local, além da demolição de casas do bairro por parte do Estado, devido aos riscos de desabamento apontados pela Procuradoria-Geral do Estado. E nessa audiência também, eles devem confirmar exatamente as áreas de risco da Vila Saí e o número de famílias afetadas. Como você disse, os moradores são contra esse pedido, né, da Procuradoria-Geral, e eles fizeram um protesto no último domingo. Eles disseram que, se isso for confirmado, 80% do bairro pode desaparecer. O grupo pede mais transparência no processo e quer participar dessas decisões. E a gente vai seguir acompanhando, então, o teor dessa audiência. Carol. Perfeito, Carol. A gente segue acompanhando, então, mais detalhes você confere ao longo da nossa programação. Obrigada pelas informações.
Hora de abrir espaço para a participação dos nossos telespectadores. O WhatsApp do Band Cidade é o 997168021. Envie um comentário, uma reclamação ou uma denúncia. Sua mensagem pode aparecer aqui ou no Band Cidade, segunda edição. Vamos ver então quem está com a gente hoje. O Nilson de São Sebastião. Boa tarde, estou ligado todos os dias nas nossas notícias da região. Valeu, Nilson. Um abração para você, para todo mundo de São Sebastião também. Agora a mensagem do Francisco de Canas. Boa tarde, estou assistindo aqui de Canas. Muita paz para vocês aí. Tudo de bom para você também, Francisco. Obrigada pela sua audiência, viu? Tem mais mensagem, agora é o Manassés de São José dos Campos. Boa tarde, precisamos muito de uma UBS aqui no bairro Vale do Sol. Poderiam nos ajudar? Manassés, sobre isso nós pedimos um posicionamento para a Prefeitura de São José dos Campos, para saber se existe uma previsão, um projeto de uma unidade aí para essa região, mas nós ainda não tivemos retorno. Se chegar a resposta, a gente volta a falar aí do seu caso, tá bom? Obrigada também. Mais uma pausa rapidinha, logo mais. Hoje é aniversário de Taubaté, a cidade está em festa desde o fim de semana, afinal, são 378 anos. Até já! Taubaté está em festa, hoje a cidade completa 378 anos e quem tem o privilégio de morar em Taubaté, como eu, sabe que os taubatianos são super receptivos e que mesmo com o desenvolvimento e o crescimento de Taubaté, a cidade não perdeu o jeitinho de interior. Terra de grandes personagens e personalidades, um lugar cheio de peculiaridades e a cidade com mais memes do Vale do Paraíba. Capital da literatura brasileira infantil, cidade de Monteiro Lobato, Taubaté tem vários filhos icônicos, entre eles Cid Moreira, Celi Campelo, Amácio Mazzaropi e ela, Hebe Camargo. E aqui nas paredes do museu estão as histórias dessas personalidades. Mas hoje em dia as novas personalidades de Taubaté estão aqui, na palma da mão. Pessoas que viralizaram nas redes sociais através dos famosos memes. O lúdico, a fantasia fica muito dentro da gente. Então eu acredito que o taubatiano tem essas coisas pitorescas assim por conta disso, por ser uma cidade que sempre foi aberta a tudo, nada está errado. Pode passear com o galo na praça, tá tranquilo, pode, sei lá, ter uma lhama no quintal, que Taubaté tem. E essas peculiaridades também estão nas ruas. Ei você, taubatiano, se eu te perguntar aonde fica o viaduto jornalista Jonas Filippini, você sabe onde é? Eu acho que não. Mas e se eu te perguntar onde fica a Ponte Seca? Ficou mais fácil, né? Tem lugares aqui na cidade que ficaram conhecidos por outro nome, justamente por essa cultura particular de Taubaté. É um dialeto muito antigo, né? Ele está sendo atualizado hoje em dia, mas ainda ele tem resquícios, né? A gente fala ainda de algum jeito os nossos portas, os nossos tis, né? Eles têm muito dessa geração, desses primeiros colonizadores da cidade. O viaduto serve para a passagem da linha férrea e é o portal de entrada da Vila São Geraldo, que se consolidou com grandes indústrias. A chamada Ponte Seca marca o limite entre a região central e o bairro. Ela é, na verdade, um viaduto férreo, mas que serviu, com o passar do tempo, né, as pessoas não associavam, associavam mais, na verdade, pontes àquelas pontes que passam por cima de rio. E como não tem um rio passando aqui, sim uma estrada, então ficou ao longo da história esse nome de Ponte Seca. Muito prazer! Esse é o viaduto vereador Fábio Bueno Patrício. Eu tenho certeza que você só conhece como viaduto torto. Ele tem um papel fundamental no trânsito de Taubaté, responsável por ligar as ruas 4 de Março e Edmundo Muriúde. Há uma diferença do desenho. Há um desnivelamento, né, de desenho. Então, nesse sentido, a pessoa que projetou esse viaduto, o projetou de tal forma que pudesse fazer o acesso a essas duas vias. Por isso que ele ficou torto, ou o viaduto do S também, como é conhecido. Na medida em que a cidade vai se expandindo, novos negócios vão ocorrendo, a cidade cresceu muito para essa região e tende a crescer mais ainda. Então, obviamente, todas essas passagens são importantes, né? Elas fazem essa ligação fundamental. E esse viaduto especial aumentou o volume dele
dadas as alterações, últimas alterações feitas pela Prefeitura, onde o carregamento nele ficou maior ainda. Essa rua aqui tem uma trilha sonora quando você passa por ela. A Duque de Caxias recebeu o apelido carinhoso de Rua das Noivas. O Paulo é dono de uma loja de trajes de casamento que existe há mais de 30 anos. Ele foi um dos percussores do nome da rua. Na época só tinha algumas imobiliárias, tinha os consultórios médicos, era mais residencial. Eu acabei, inclusive foi aqui, né? Aqui era uma casinha antiga, né? A dona da casa, a senhorinha, morava nos fundos, né? E eu montei aqui. Hoje a rua já é conhecida, acho que no Vale do Paraíba todinho, né? Nós temos clientes da região toda, né? Das lojas, as noivas saem praticamente direto para o altar. No fim da rua, é possível ver a Igreja da Catedral, local que são realizados casamentos aos fins de semana. E olha, existem histórias de pessoas que acabaram saindo da loja vestidas direto para o casamento. Eu lembro de um noivo que planejou todo o casamento, né? Ele escolheu a cerimonialista, o buffet, ele escolheu tudo. Só que no dia do casamento ele lembrou que tinha esquecido da roupa dele. Daí ele veio correndo aqui, a gente arrumou para ele a roupa na mesma hora e ele foi vestido pro casamento. Na gastronomia, mais peculiaridades. Taubaté é conhecida pelos carrinhos de lanche. Esse aqui na Santa Terezinha tem quase 40 anos. E aí, galera, vê um pra mim? E como boa taubatiana que sou, hora de aproveitar essa delícia. O carrinho de lanche de Taubaté, ele é conhecido, praticamente, se não for mundial, pelo menos no Brasil ele é muito conhecido. Taubaté é uma cidade que é a cidade do lanche. Os lanches carregam muito mais do que sabor, mas histórias de taubatianos que terminaram noite sentados na praça, aproveitando os amigos e a família. Teve gente que veio aqui na barriga da mãe, hoje já é avô. Já é avô, pra você ter uma ideia. Por essas e outras que eu adoro Taubaté, parabéns para a cidade que muito bem me acolheu aí nos últimos anos. E olha, pessoal, hoje à noite vai ter a inauguração da decoração de Natal de Taubaté. Você vai acompanhar ao vivo na segunda edição do Band Cidade a partir das 6:50 da noite. Fique com a gente na programação da TV Band Vale. O Band Cidade termina aqui. Hoje a sua noite vai ser deliciosa, porque tem o terceiro episódio do MasterChef+. Vai ser a primeira prova em equipe e o desafio vai ser preparar biscoitos natalinos para crianças.